O Procurador Regional da República, Wellington Saraiva, em suas redes sociais, apontou que a imprensa e a sociedade não podem esquecer que continua a tramitar no STF um inquérito judicial completamente inconstitucional, sem competência do tribunal e ferindo regras de impedimento, distribuição, princípio acusatório, imparcialidade e participação do Ministério Público. Saraiva apontou 11 razões pelas quais o inquérito inventado pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, e conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, é juridicamente nulo. Entre os principais motivos, o fato de que as vítimas de supostos crimes estão conduzindo uma investigação sem terem poderes para isso e comprometendo a imparcialidade do processo. Saraiva lembra ainda que o Ministério Público tem sido deixado de lado na condução do inquérito e aponta: quem não pode investigar crime de jeito algum é o Judiciário. Ouça o texto do procurador Wellington Saraiva. A imprensa e a sociedade não podem esquecer que continua a tramitar no STF um inquérito judicial completamente inconstitucional, sem competência do tribunal e ferindo regras de impedimento, distribuição, princípio acusatório, imparcialidade e participação do MP. O STF decidiu instaurar o nulíssimo inquérito judicial 4781 para apurar ofensas e ameaças a membros do próprio tribunal. As pessoas precisam se informar sobre o que é o princípio acusatório que está sendo trucidado neste inquérito. O princípio acusatório, apesar do nome estranho, é garantia constitucional fundamental de todo cidadão e cidadã, para evitar investigações e acusações ilegais e garantir julgamento isento e justo. Sucintamente, o princípio acusatório significa que as funções de investigar e julgar crimes são exercidas por órgãos diferentes. Investigar cabe ao MP e às polícias criminais. Tarefa do judiciário é julgar. A importância crucial do princípio acusatório está em que, se um juiz ou uma juíza se envolver em investigação ou acusação, sua imparcialidade será prejudicada, mesmo inconscientemente. Muitas de nossas ações são determinadas pelo inconsciente. Há países em que juízes investigam crimes, no sistema chamado juizado de instrução. Nesses países, a tarefa de julgar a acusação fica a cargo de outros juízes, não os que investigaram. No inquérito do STF tem havido atos gravemente nulos, como buscas e apreensões ordenadas pelo ministro investigador, sem requerimento do Ministério Público, que é, pela Constituição, titular da persecução penal, uma teratologia. O inquérito 4781, instaurado pelo STF para investigar ofensas contra ministros e o órgão, é juridicamente nulo por, pelo menos, 11 razões. Primeira, o inquérito investiga pessoas e fatos indeterminados, sem ninguém que tenha foro por prerrogativa de função no próprio STF. Segunda razão, o inquérito multiuso do STF baseia-se em artigos do regimento interno que tratam de fatos ocorridos no STF. Mas não há notícia de que nenhum delito cometido nas dependências do STF. O inquérito multiuso do STF baseia-se em normas evidentemente não recepcionadas pela Constituição de 1988, pois são incompatíveis com o princípio acusatório e com a função do MP de titular da persecução penal. Quarto motivo. O ministro presidente do inquérito multiuso do STF não foi indicado por sorteio, mas escolhido arbitrariamente pelo presidente da Corte, o que fere o princípio constitucional do juiz natural. Quinto motivo. Membro do judiciário não pode ter função de investigador, por ofensa ao princípio acusatório, o que separa as funções de investigação e julgamento. Sexto motivo. O inquérito 4781 tramita sem participação do MPF, embora, segundo o artigo 129, inciso 1º da Constituição, o Ministério Público seja o titular da persecução penal, que deve participar de todas as investigações criminais e ao qual elas devem ser enviadas. Sétimo motivo. O inquérito multiuso do STF foi instaurado pelas próprias vítimas dos possíveis crimes. O artigo 252, inciso 4º, do CPP proíbe que o juiz atue em causa na qual ele seja interessado. Oito motivo.
O inquérito multiuso do STF foi instaurado para apurar ofensas, crimes contra a honra, de ministros. O Código Penal exige provocação do ofendido nesses casos, o que não houve. O ministro investigador do inquérito multiuso do STF determinou censura de veículos de imprensa, que a Constituição expressamente proíbe. 10º motivo: o ministro investigador do inquérito multiuso do STF aplicou multa a veículos de imprensa, sem haver processo, sem partes, sem contraditório e sem participação do MP. 11º motivo: o ministro investigador do inquérito multiuso do STF mantém o inquérito em tramitação, apesar de a PGR Raquel Dodge haver promovido o arquivamento dele. Para perceber um dos problemas jurídicos do inquérito inconstitucional, imagine que houvesse a necessidade de interceptar dados de usuário de rede social. Quem tomaria a iniciativa de pedir? O ministro relator? Ele próprio decidiria? Ele depois teria imparcialidade para decidir? A então PGR Raquel Dodge, em abril de 2019, arquivou o inquérito aberto por iniciativa do STF de ofício. Agiu de forma correta. Não pode haver investigação criminal à revelia do MP. O arquivamento do inquérito 4781, aberto de ofício pelo STF, realizado pela PGR, tem efeitos importantes. Um deles é não caber ação penal privada com as provas produzidas naquela investigação, segundo o antigo entendimento dos tribunais e do próprio STF. Se o Ministério Público pode promover ação penal por crime de iniciativa pública, essa missão é privativa do MP. Quando este promove o arquivamento de investigação, o Judiciário não pode obrigar a oferecer denúncia. Há diversos precedentes do STF, segundo os quais, se o MP arquiva a investigação, o Judiciário deve acolher. No caso de investigação criminal, o MP é o titular da persecução penal. É ele que provoca o Judiciário ao oferecer denúncia. Não é caso de dar parecer e o MP não deseja sobrepor-se ao STF. São funções diferentes. Há erro em dizer que a investigação do Superinquérito 4781 poderia ir para a Justiça Estadual. Ministros do STF são servidores federais. Crime contra eles, em razão da função, é de competência federal. Cabe ao MPF processar e à Justiça Federal julgar. O ministro Alexandre de Moraes indeferiu o arquivamento promovido pela PGR. Como se fosse um delegado de polícia, conduz investigação criminal baseado em regimento interno. O artigo 129, inciso 1º, da Constituição foi desprezado. A postura do ministro Alexandre de Moraes de prosseguir nesse anômalo inquérito judicial despreza décadas de decisões do STF, que arquivam investigações quando o PGR requer. Juiz não é investigador de crime, simples assim. É público, é notório o esforço que estamos fazendo desde o início da legislatura para levar transparência e controle para as ações das mais altas cortes do Poder Judiciário. Nos últimos dias, os casos de abuso se avolumam e você não tem, infelizmente, nenhuma reação institucional do próprio Supremo Tribunal Federal. No dia de hoje, nós tivemos a manifestação da Procuradora-Geral da República, pedindo arquivamento daquele inquérito sem juízo, sem razão, sem condições jurídicas de subsistir, mas que foi determinado pelo ministro Dias Toffoli e é alegremente executado pelo ministro Alexandre de Moraes, os dois flagrantemente em abuso. Na tarde de hoje, senhor presidente, foi interposto mandado de segurança e foi interposto habeas corpus pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Nos dois remédios jurídicos, os procuradores elencam um rol infindável de abusos praticados pelos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Restam duas perguntas importantíssimas, senador Davi, para que a gente possa responder aqui nessa casa. A primeira delas é o que os ministros precisam tanto esconder. O que eles têm por debaixo daquela toga, por debaixo da casca da instituição mais importante da República, que eles precisam esconder à força de tanto abuso, de tanta intimidação. Hoje, 10 brasileiros receberam em suas casas busca e apreensão deflagradas em ações ilegais. Claramente sem nenhuma motivação, claramente sem nenhuma razoabilidade. Essa é a primeira questão, o que eles querem esconder. A segunda questão, senador Davi,
que precisamos urgentemente responder é que tamanho terá o Senado da República. Se nós vamos nos colocar à altura do desafio de garantir equilíbrio institucional para a nossa nação, ou se vamos nos submeter aos abusos, porque os abusos vão cada vez mais em crescente. Não é segredo que é assim que acontece. A gente vê, e é reiterada a reclamação, o alerta, que determinados partidos, como por exemplo o Partido dos Trabalhadores aqui do senador Humberto Costa, vem fazendo, dos riscos para a democracia brasileira, o risco do autoritarismo. E concordo e assino embaixo da preocupação que eles têm, porque é a preocupação que qualquer brasileiro decente deve ter. Mas hoje, nesta praça, o abuso está no Supremo Tribunal Federal. E só existe uma instituição que pode aplicar o remédio adequado, que é o Senado da República. Então, presidente Davi, para além do recurso que ainda está pendente, da propositura de CPI que foi subscrita por 29 senadores, e o senhor sabe, e eu sei, que lá existem fatos determinados e todos os requisitos necessários para uma CPI. Além desse recurso pendente de apreciação pelo plenário, informo a Vossa Excelência que estamos apresentando ainda hoje pedido de impeachment em face dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, pela prática de crime de responsabilidade, pelo abuso de autoridade que praticaram nesses atos de censura à imprensa e de abuso contra cidadãos brasileiros. Democracia tem que ser para todos. E eu acredito que essa casa vai se dar o respeito e vai muito bem garantir a máxima que Rui Barbosa, acima do senhor aí, colocou com clareza. A pior ditadura que podemos ter é a da toga, porque contra ela não cabe recurso a não ser para essa casa. Essa casa não pode se diminuir, senador. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.